Olá pessoal, Marcos Simões aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre estratégia de carreira. Mas deixa eu começar com uma pergunta. Você sabe escrever um texto que chama a atenção do seu público? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre copywriting. Roda a vinheta! Quando a gente fala de escrever um texto, a gente fala de apresentar um roteiro o qual faça sentido para o público que você quer atingir. Quando você escreve um texto, o qual o objetivo é chamar a atenção do seu público, daquelas pessoas que você quer que vejam aquela publicação, nós falamos que você está desenvolvendo copywriting. O que seria o copywriting? É um texto de impacto. Quando você faz uma publicação na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, ou quando você vai criar um roteiro para fazer uma chamada para um curso, qualquer coisa que você vai desenvolver, até mesmo abrindo a sua agenda de atendimento, você precisa criar um texto impactante. Além da postagem, da própria imagem, que num outro vídeo a gente pode falar sobre isso, você também precisa criar um texto que chame a atenção do seu público. Mas não é qualquer texto, você não pode escrever qualquer coisa. Lógico que tem conteúdos que você vai ver na internet que são extremamente chamativos. Mas quando a gente fala de copywriting, é quando a gente fala de um texto que vai prender a atenção do seu público. Quando eu perguntei assim para vocês sabem escrever um texto que chama a atenção do seu público? Na verdade, eu estava instigando você a se perguntar. E essa é uma das intenções quando a gente fala do copywriting. Primeiramente, quando a gente vai desenvolver o copyright, a gente precisa de um título poderoso. O que seria um título poderoso? Um título que atraia. Na internet, se vocês escreverem assim, tipos de copywriting, vocês vão encontrar vários modelos, vários exemplos de copywriting que vocês podem readequar. Os títulos podem ser readequados e trazer aquele conteúdo que você está elaborando. Além desse título poderoso, o que precisa ter na estrutura do seu texto? Além disso, antes de mais nada, se você está curtindo esse vídeo, se você gosta desse tema, se esse tema pode ajudar você também aí, curta, compartilhe, comente com a gente e eu digo mais, aqui é só o começo, eu ainda tenho 7 pontos para trazer para vocês e o último é muito interessante, eu vou explicar por que ele é muito interessante. Então fica aqui, daqui a pouco você vai saber desses 7 pontos que vão ajudar você a desenvolver textos mais chamativos para o seu público. Então, vamos recapitular aqui, vamos falar do título. Título poderoso, você colocou na internet copywriting ou modelos de copywriting, você vai encontrar vários títulos que podem ajudar você nas suas publicações. O segundo ponto para trazer aqui sobre o texto é trazer um problema do seu público. Que problema você vai trazer? Do que você vai falar? Você vai falar de ansiedade, você vai falar de atendimento clínico, você vai falar de transtorno, você vai falar de mecanismos de defesa, do que você vai falar? Mas você não pode simplesmente falar, vou falar de tal tema. Você precisa trazer um problema e para isso você precisa identificar o problema daquele público que você quer atingir. Então, traga um problema do seu público. Depois, o que você vai fazer? Na sequência, você vai potencializar o problema, você vai trazer exemplos, você vai trazer por que aquilo é um problema, por que há uma dificuldade de lidar com aquele conteúdo e em seguida, o que você vai fazer? Você vai trazer uma solução. Além da solução, você vai trazer essa comunicação de que você sabe resolver essa situação. Então, recapitulando, título poderoso, traga um problema, potencialize o problema e traga uma solução. Agora nós vamos começar a falar de alguns tópicos que vão ajudar você a desenvolver melhor esses textos mais chamativos, mais elaborados, como aqueles anúncios que você vê hoje em dia, que eles têm poucos segundos para prender a sua atenção. Primeiro ponto, leia bastante, procure ler, procure pesquisar, procure entender o que o seu público está querendo saber. É claro que tem determinado público que gosta de determinado conteúdo ou que busca determinado assunto. Você precisa identificar quem é que você quer que assista o seu vídeo, que veja a sua postagem, que leia o seu texto. Então você vai ler bastante, vai procurar entender o que o seu público está buscando. Em seguida, o segundo ponto, direcione o seu conteúdo para o seu público. O seu público precisa saber do que você está falando e você precisa destinar aquele conteúdo para aquelas pessoas. Mas Marcos, se eu fizer isso, eu não estou selecionando uma turma, mas estou deixando de buscar outras?
sem dúvida, mas você vai desenvolver um texto para chamar a atenção daquele público. É aquele público que você está destinando. E esse público você pode separar por idade. Eu quero chamar a atenção de pessoas entre 30 e 40 anos. Como, por exemplo, se você tem entre 30 e 40 anos, esse texto é feito para você, essa postagem é feita para você. Um exemplo assim. Agora, um terceiro ponto que nós podemos trazer aqui é o seguinte: você também precisa ser objetivo e persuasivo. Por quê? Ser objetivo e persuasivo. Primeiro, você precisa ir direto ao ponto. As pessoas não estão mais parando para ficar lendo e lendo e lendo, só depois ter um entendimento do que você está falando. Então, se você é muito prolixo, você precisa ser mais objetivo e precisa ser persuasivo. Para isso, você precisa entender de gatilhos mentais, palavras, situações, coisas que vão chamar a atenção do seu público. Mas é muito importante nós separarmos. Ser persuasivo não é ser manipulador. Ser persuasivo é trazer um conteúdo que realmente possa ser encaminhado para que aquela pessoa preste atenção nesses conteúdos. É muito diferente de manipular a atenção ou manipular as ideias do seu público. Quarto ponto, escolha bem as palavras, busquem palavras mais utilizadas. Na internet, se você digitar as palavras mais utilizadas, você acha uma infinidade de palavras que você pode adequar para trazer para o seu texto. Então elabore esse texto com calma, busque na internet. Quando as pessoas, por exemplo, falam de ansiedade, o que elas têm buscado? Quando as pessoas falam de depressão, o que elas têm buscado? Quando as pessoas falam de curso de psicanálise, o que elas têm buscado? E você precisa identificar quais são essas palavras que o seu público está buscando, para que você possa direcionar. Quinto ponto para trazer aqui para você: pergunte para o público. Quando você elaborar um copywriting, de alguma forma insira uma pergunta. Faça o seu público participar. Assim como eu disse aqui para você, você gosta desse conteúdo? Então já curta aqui, compartilha, se inscreva se você não é inscrito ainda aqui na EPC, para que você receba mais vídeos, mais conteúdo sobre estratégia de carreira. Assim como eu digo para você, pergunte para o seu público. Lance uma pergunta pequena. O que você acha disso? Como você pensa sobre isso? Você já passou por essa situação? E aí em seguida, na construção desse texto, você vai oferecer alguma coisa, você vai oferecer algo, você vai oferecer uma solução, você vai oferecer o seu espaço, o seu tempo, a sua agenda, você vai dizer para o seu público: olha, essa questão eu sei como resolver, essa questão você pode resolver fazendo o meu curso que eu estou lançando agora, essa questão você pode resolver dentro da clínica fazendo análise. Então você pode variar aí as palavras, variar os conteúdos para oferecer para o seu público uma solução. O sétimo ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é um ponto muito importante, que nós vemos que as pessoas gostam muito de ver esse conteúdo, e quando elas leem isso prende a atenção das pessoas. Mostre que você é uma autoridade. Mas quando a gente fala de autoridade, também tem um ponto muito importante. Ser autoridade não é simplesmente se nomear autoridade para aquele assunto. O que você precisa fazer é realmente estudar, pesquisar, saber do que você está falando. É ser verdadeiro com o seu público. Não é simplesmente você achar que você sabe e você publicar isso. É você trazer a verdade para o seu público. Então pesquise, estude, demonstre que você é uma autoridade naquele assunto que você está trazendo. O seu texto de copywriting precisa ser um texto que seja provocativo, que prende a atenção do seu público, que chama a atenção para você ler aquele conteúdo. E não precisa ser aquele texto imenso com muitas palavras. Você pode escrever um texto muito curto, e esse texto conter todos esses elementos que vão ajudar o seu público a identificar você. Além disso, quando a gente escolhe bem as palavras, quando a gente coloca bem o conteúdo, quando a gente direciona, a própria internet com seus algoritmos vai fazendo com que aquele conteúdo seja direcionado para o seu público. Então é muito importante saber construir um texto que seja chamativo do seu público. É isso que nós chamamos de copywriting. Textos escritos e que são copiados e são transformados e depois republicados com outras palavras, outro sentido, mas que são extremamente poderosos para atrair o público. Pense nisso, pense nesse conteúdo, e se você curtiu,
Vamos lá, dá um like aqui pra gente, compartilha esse vídeo, mande para mais pessoas, traga os seus comentários e aí, o que você acha? Já tinha pensado em escrever textos mais poderosos para atrair o seu público? Isso é extremamente importante, isso demonstra o quanto você está engajado com o seu público, o quanto você quer oferecer de conteúdo. E se você achou interessante isso, coloque aqui nos comentários, deixa a gente saber e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!